Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Sonegação Fiscal. Nesta quarta-feira, o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou 136 denúncias criminais para reaver mais de 124 milhões de reais em impostos estaduais sonegados, dinheiro que deixou de entrar nos cofres públicos, que poderia ser reinvestido em saúde, educação, estradas. O setor onde mais se registra a sonegação é o de combustíveis. Qual é o tamanho do prejuízo causado pela sonegação de impostos, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil? Este é o ponto de partida do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Você pode participar do nosso debate. Esse assunto ele provoca, né? Até pelo seguinte, será que nós temos uma cultura tributária? O brasileiro sabe o que está pagando de imposto? É claro que não, né? Não sabe o que está pagando de imposto. Aquilo não vem discriminado na nota fiscal, na compra do supermercado, na compra no comércio, no prestador de serviço. Ao contrário de outros países, um cidadão tem a noção exata na conta, na nota fiscal, aquilo que é imposto e aquilo que é o produto em si. Então, será que nós temos uma cultura tributária? Não, não temos. Será que o caminho ele é muito longo para alcançarmos essa cultura tributária? E mais, o Paguei Quero Nota, se lembram dessa campanha, Paguei Quero Nota? E a gente não tem esse hábito também de exigir a nota fiscal. E ainda tem aquela história, aquela conversa de que com nota é um valor, sem nota é outro valor. Qual é o tamanho desse prejuízo? Você pode participar do nosso debate no e-mail conversas@tvcom.com.br. Também estamos no Twitter, twitter.com/conversastvcom. Você pode mandar a sua pergunta pelo portal de voz da TV Com, ligando para o telefone 8401-0385, digitando a opção 5 e manda o seu recado. Aí você diz de onde é que você está falando, o seu bairro, a sua pergunta, a sua opinião. Por favor, de forma objetiva. Portal de voz TV Com, o custo é de uma ligação para telefone celular. Não precisa colocar o DDD 48 na frente. Hoje nós estamos na companhia do gerente de fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda, Francisco de Assis Martins. Também está aqui conosco o advogado tributarista, Vandergel Leirosa. O Conversas Cruzadas recebe também o promotor de justiça no Ministério Público Estadual, Murilo Casimiro Matos. Também está aqui conosco o empresário Odir Guarez, que é vice-presidente da FACISC, na Grande Florianópolis, entidade empresarial das maiores aqui do nosso estado, Federação das Associações Empresariais aqui em Santa Catarina. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos, pela presença aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Pemavel Veículos, todos os carros, carros para todos. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queires, Natal todo dia. Compre e concorra a um Hyundai iX35. Promotor, hoje, como eu falei na abertura do programa, foi um dia importante, né, para o Ministério Público Estadual, com essas ações ajuizadas na Justiça. Qual é o tamanho desse problema, hein? Boa noite. Boa noite a todos aqui participando dessa mesa, desse contato, desse encontro. Na verdade, o tamanho, o exemplo é justamente o resultado obtido numa campanha que se restringe a um dia de operação, né? Essa operação que ficou mapeada e todos os anos, é o terceiro ano consecutivo que é feita em todo o Brasil, com a participação de praticamente todos os estados da federação. Representou uma operação em Santa Catarina de 136 denúncias, um montante de 124 milhões de tributos que não entraram para os cofres públicos. E o mais importante disso, registrar de que esse tributo que nós estamos nos referindo, na sua totalidade, foram todos relacionados com o ICMS. Essa questão, o tamanho é esse porque é grande, porque justamente é esse tributo que sequer o empresário sonegador tira do seu capital. Esse valor é tirado justamente de quem? Do consumidor, é ele que paga esse tributo, né? Claro. Então isso se torna mais grave quando há realmente uma apropriação do valor que é do Estado
né, pago por um terceiro, o consumidor, né? Esse é o tamanho, e essa representação aponta, hoje nós apontamos com ações de janeiro até setembro agora, estamos chegando a perto de 1.000 denúncias e em quase totalidade relacionadas com o ICMS, né? Ações essas de que passaram por toda a situação administrativa, todo o trabalho da Fazenda Estadual e que não foram objeto de acerto e por essa razão são hoje processados esses empresários. Quer dizer, a maior fonte não pagadora é o ICMS. A maior fonte não pagadora é o ICMS. ICMS. Agora, a Fazenda Estadual, ela se equipou, ela se aprimorou, né, na obtenção de crédito, no resgate desses créditos, né, e no combate à sonegação. Hoje o trabalho ele é mais setorizado, é isso, né? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, companheiros de mesa. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente, nós, a partir de 2007, a Secretaria da Fazenda ela passou por uma mudança cultural com relação à sua atuação. Nós passamos ou mudamos de uma conduta, um comportamento fiscalista ou mais fiscalista para uma perspectiva mais preventiva no combate à sonegação fiscal. E dentro desse contexto, nós criamos os grupos especialistas setoriais, né, onde hoje nós temos a grande maioria dos colegas auditores fiscais especializados em 16 setores, né, econômicos de Santa Catarina. Nós também começamos a trabalhar com o estabelecimento de metas, o que foi muito importante do ponto de vista gerencial, e isto, com certeza, ele se refletiu na arrecadação, né, do aumento significativo da arrecadação nos últimos anos. Inclusive, eu tenho os dados aqui com relação a esse incremento, né? Em 2006 a 2010, Santa Catarina incrementou a sua arrecadação em 68%. Isso ficou muito acima. Isso é muito, né? Hein? É bastante, é bastante. E ficou muito acima, inclusive, do Paraná e Rio Grande do Sul, que ficaram na ordem de 50%, acima também da União, que ficou na ordem de 54%, e também acima dos outros estados do Sul. Tá, deixa eu só checar, desculpa interromper. Então, de 2006 a 2010, a receita ela aumentou 68% em Santa Catarina. Isso. Ficou realmente bem acima, né, dos estados do Sul, Sudeste e também com relação à União. Pulou de quanto para quanto? Olha, hoje eu tenho os dados esse ano a previsão é que nós chegamos a 15 bilhões de reais. Previsão, né, para esse ano, né? Para esse ano, é. Agora é o seguinte, né? Desculpa interromper de novo. 15 bilhões de reais. Aí a gente vê como o Estado ele é pesado, né? Porque a empresa privada que tem o aumento de receita, né, de faturamento, em um período de 4 anos, 2006, 2010, em 60%, ela aumenta de tamanho, ela aumenta a prestação de serviço, ela contrata mais gente, ela presta um serviço melhor, ela cresce em tamanho. O Estado, não, que o Estado tem que prestar serviço ao cidadão, em contrapartida, ele não consegue melhorar nessa mesma proporção a prestação de serviço ao cidadão. Infelizmente, né? O cidadão, o empresário, porque por trás de toda a empresa existe o cidadão, que seja o proprietário, que seja o diretor, que seja o gerente. O maior reclame é o quê? É o retorno em produtos e serviços essenciais. Claro. Porque o reclame da carga tributária, além do seu alto valor, que temos que considerar que o Brasil, perante o mundo, ele tem uma das maiores cargas tributárias, é mal gerida, muitas vezes, por determinados setores, onde o empresário, enquanto cidadão, ele acaba tendo que pagar em duplicidade. Por quê? Ele paga imposto para ter segurança, mas tem que pagar segurança privada, ele paga imposto para ter bons transportes, tem que pagar privado, ele paga imposto para ter saúde, ele tem que pagar plano de saúde. Então, este é o maior reclame. Porque, sabe, Renato e os colegas aqui de mesa, interessante que nós, enquanto entidade empresarial, eu aqui representando a FACISC, representando os empresários do Estado de Santa Catarina, é extremamente importante que se diga que nós já estamos, não digo deixando de lado o reclame da alta carga tributária, não. Nós estamos sugerindo já, trabalhando para pensar como empresário, pensar como gestor, usar a inteligência administrativa para sugerir
uma facilitação na arrecadação tributária, porque vocês, né, enquanto membros aí de órgãos fiscalizadores até, sabem que muitos sonegam por, digamos, até maldade. Agora, muitos também pecam pela burocracia, né, doutor? Você sabe que a burocracia no nosso país, com relação à arrecadação, é extremamente complexa. Então, a gente já está trabalhando a proposição de novas fórmulas de trabalho para a arrecadação, mas também para o investimento desses valores e buscando, sim, cada vez mais essa eficiência. Eu achei extremamente importante esse número. De 2006 a 2010 aumentou 68% a arrecadação, mas as alíquotas não diminuíram em favorecimento à produção, porque muitos desses recursos, né, que o doutor Murilo até mencionou, às vezes ficam para o empresário, mas muitas vezes são repassados para poder competir com produtos importados que vêm de fora com tributos menores, até com produtos nacionais, mas que vêm de outros estados com alíquotas diferentes. Nós temos hoje no Brasil 27 alíquotas de ICMS diferentes umas das outras. A competitividade, ela existe internamente, muitas vezes sendo prejudicial ao nosso Estado. Então, muitas vezes o empresário também procura uma alternativa de tornar o seu produto competitivo. Sim. Não é por sacanagem ou maldade a sonegação. Odilo, tu enfatizou uma questão aí, a questão da não redução da carga tributária. Na realidade, Santa Catarina, né, já era uma política do ex-governador Luiz Henrique e continua agora nessa questão do não aumento da carga tributária. Ou seja, nós temos que melhorar a eficiência, né, do órgão fiscalizador, do órgão arrecadador. É aí que nós queremos buscar a arrecadação que falta para Santa Catarina, certo? Sem aumento de carga tributária. Esse é um princípio, né, foi vigente, acordado, inclusive, exatamente, entre o governo e as entidades empresariais. Isso, né, quer dizer, no governo passado, no atual governo, né, está estabelecido isso. Sim. Se pensa. E mais, no governo passado, principalmente, foi muito enfatizado a questão assim, do equilíbrio, ou seja, de uma carga tributária adequada do ponto de vista que proporcionasse um desenvolvimento econômico de Santa Catarina. E com certeza, né, nesse governo também já passa por isso. Né? Perfeito, mas eu quero levantar o questionamento daqui a pouco. O seguinte, eu escuto muita crítica do setor produtivo, o seguinte, nós não temos no Brasil a chamada justiça fiscal. Eu quero saber o que está por trás desse conceito e se a gente tem como atingir esse conceito da chamada justiça fiscal. Tem uma pergunta, já vou direcionar para o senhor. Pergunta que chega pelo nosso telespectador, o Felipe no Estreito. Pergunta o seguinte, vou perguntar para o advogado, né, que é o conhecedor da lei. Ele diz assim, qual é a diferença entre nota e cupom fiscal? Não tem diferença? Na realidade, boa noite. Boa noite. Colega, né? Existe uma diferença do ponto de vista teórico, mas na prática, né, tanto o cupom quanto a nota, ele tem a sua finalidade, que é o controle da arrecadação do Estado. E o importante que estava se colocando, né, para os colegas, a questão da estrutura do Estado. Né? Quando nós falamos em sonegação, em carga tributária, nós devemos nos reportar um pouco a história fiscal e tributária do nosso país, porque vivemos um momento de, possamos chamar de autoritarismo fiscal e legalista por parte do Estado enquanto ente. A sua complexidade e a sua imposição para arrecadar os tributos nos faz um país muito difícil em termos de investimento. Nós acreditamos que muitas das chamadas sonegações fiscais possam não ser, como colocou o nosso colega aqui, fruto deliberado de uma sonegação, e sim por outros problemas de ordem econômica em função da carga tributária. Então o empresário é vítima quando sonega também? Não se trata do sonegador em si, aquele quanto mais, aquele que faz com dolo, e sim aquele que muitas das vezes não tem um planejamento tributário, não tem uma assessoria adequada. No final das contas é a mesma coisa, né? Não, eu digo, o extrato disso é a mesma coisa. É que daí é o seguinte, a gente trata então aquele que age com uma fé de sonegador e aquele que não paga porque enfrenta dificuldades, ele não paga porque ele é vítima da burocracia, da carga tributária. Só para ter como exemplo real, nós administramos, né, no nosso escritório algo em torno de quase 800 milhões de reais de clientes
dentre os quais uma das empresas abriu falência e tinha um crédito fiscal para receber do governo de 200 milhões de reais e tem que fechar as portas. Sim. Isso é uma realidade no Brasil, né, em função desta carga tributária. No Brasil existe até dia 20/10, agora, contado na ponta do lápis, 85 tributos em todos os setores. 85 tributos. É muita coisa. É uma loucura. É uma loucura fiscal, dizer, né? Fica difícil. Tá, só para retomar aqui antes do intervalo, só para a gente explicar até do ponto de vista teórico, a diferença então do cupom para a nota fiscal, que o ouvinte quer saber, o telespectador quer saber. Eu até gostaria de fazer algumas considerações com relação a isso, porque nesse aspecto o consumidor, né, desses bens de consumo aí, ele é parte fundamental no controle, né, da arrecadação tributária, e ele, digamos assim, nos auxilia muito quando ele solicita o cupom ou a nota fiscal. Então, o comércio varejista hoje, ele é obrigado a ter aquele equipamento de cupom fiscal, ou seja, o emissor e que faça com que imprima, né, aquele documento chamado cupom fiscal. Primeira identificação e fundamental é que neste documento tem que estar escrito cupom fiscal. Tá? Se não estiver escrito isso, com certeza não tem uma validade jurídica do ponto de vista tributário. Claro que não significa dizer que também ele é válido, porque ele pode estar sendo emitido, né, num equipamento não autorizado pela Secretaria da Fazenda ou não, digamos assim, com algum componente de fraude aí. Mas, com certeza, ao emitir esse cupom fiscal, há um auxílio muito grande no ponto de vista da fiscalização, né? Então, para nós, essa participação da sociedade é fundamental. Mas a validade do cupom e da nota fiscal em termos tributários é a mesma. Nós costumamos, perfeito. Isso, a nível de varejo, né, que sim, é o meu setor, costumamos ao consumidor, pessoa física, emitir o cupom fiscal. Ao consumidor que vai ele próprio comprar e levar a sua mercadoria, emite o cupom fiscal, ele já leva o cupom e a mercadoria. Não, e aquilo que vai ao transporte, né, ou então a pessoa jurídica, a gente emite a nota fiscal fatura, que é onde ali então consta todos os dados da pessoa jurídica, a fatura de cobrança e outros, né? Não, ele tem a validade dele, né, do cupom fiscal é idêntico para todos os efeitos legais à nota fiscal. Perfeito. Bom, vamos para o intervalo. Eu quero saber onde é que está a barreira maior para os órgãos de fiscalização para conter a sonegação fiscal aqui em Santa Catarina. Onde é que está a dificuldade maior? Por onde é difícil, né? Onde é que está o entrave maior para conter a sonegação no Estado? Intervalo, até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, no Dia Nacional de Combate à Sonegação. E daqui a pouco as perguntas do Samuel no Estreito, a pergunta do advogado Murilo Gouveia dos Reis, que já esteve aqui várias vezes também contribuindo no debate, e também o Rodrigo no Estreito. Daqui a pouco, hein, as perguntas de vocês. Onde é que está a maior dificuldade no combate à sonegação? Bom, na realidade, nós, assim como a grande maioria dos órgãos públicos, nós temos um recurso humano limitado, né? Nós hoje na Secretaria da Fazenda com certeza precisaríamos de pelo menos mais uns 100, 150 auditores fiscais, né? E nós não conseguimos exatamente em função, né, de toda, digamos assim, o problema que é contratar, né, ou fazer concursos públicos para a contratação de servidores. Além disso, hoje no Estado nós temos aproximadamente 160, 170 contribuintes, né, do ICMS. Então, é um universo bastante grande. Modalidades, então, segmentos, no caso? Não, são empresas, né? O número de empresas hoje inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS de Santa Catarina está na faixa de 160, 170 mil. Só isso? Como é que isso funciona? Mil. Tá. 170 mil empresas, né? Né? Então, é um universo considerável para um número reduzido de fiscais. Hoje nós temos, ao todo, aproximadamente 450 auditores fiscais, mas nós temos colegas, nem todos estão, digamos assim, no campo, na atividade de fiscalização, porque existe uma necessidade de apoio logístico, de programação, né? Como é que está hoje? Como é que está aquela história hoje? Eu não sei se virou lei ou não, que havia o debate do Código de Defesa do Contribuinte, que era considerado por alguns como Código de Defesa do Sonegador. Lembram desse debate, né? Sim.
E aquela história de que o fiscal deveria informar, queria fiscalizar tal empresa, isso tá valendo ou não? Olha, o Renato, na realidade é o seguinte, claro que foi um código, digamos assim, até avançado, né? Existem alguns aspectos ali que realmente, de certa forma, dificultam o trabalho do auditor fiscal, mas, assim, no todo, não há nenhum comprometimento do nosso trabalho. Como eu falei no início aqui, nós mudamos uma cultura muito mais preventiva, mais orientativa. Então, hoje, para nós chegarmos a realizar uma auditoria numa empresa, é porque nós já passamos pelo monitoramento dessa empresa, pelo acompanhamento, pela orientação, na indicação digamos assim, de fazer com que a empresa cumpra as suas obrigações espontaneamente. Então, na realidade, talvez o próprio Código de Defesa do Contribuinte, talvez ele tenha vindo auxiliar, está valendo, né? Ele tenha vindo auxiliar nessa perspectiva. O fiscal tem que avisar que vai fiscalizar tal empresa? Não é esse aviso prévio, não existe essa... Mas circulou essa ideia, né? Sim, não, exatamente. No primeiro momento, né, houve até uma interpretação equivocada nesse sentido, né? Mas não é. É mais no sentido assim, ó, de fazer com que a Secretaria da Fazenda atue dentro da legalidade. É essa a perspectiva. Muito bem. Eu queria dar uma complementação acerca do trabalho que a Fazenda vem fazendo, até um trabalho em conjunto com o Ministério Público, atualmente cada um dentro da sua esfera de atuação. Mas o fato é que hoje a questão da sonegação fiscal, para chegar nesses casos do contribuinte que não vem pagando o seu tributo, em especial o ICMS, ele passa por uma série de oportunidades para poder resolver, digamos assim, o seu problema, né? Começa pela Fazenda, que permite, através de várias refis e um monte de situações que agora revigorar, né? Revigorar agora, recente de julho, né? Permitindo, então, o parcelamento desses débitos, né? Depois que é esgotada essa fase total assim da Fazenda e quando a Fazenda nos coloca à disposição, quando já aconteceu a notificação fiscal em que já está lá, mesmo assim ele tem, o contribuinte tem aquele recurso administrativo em duas esferas, né, até o TAT, o Tribunal Administrativo Tributário. Só depois disso é que então vai ao Ministério Público e vai de que forma? A própria Fazenda disponibiliza no sistema, nós captamos no sistema aqueles casos que nós entendemos como mais complexos, mais importantes, trazemos para dentro do Ministério Público, coletamos os documentos necessários e a partir daí, mais uma vez, eles são chamados pelo Ministério Público para tentar encontrar uma forma de ajustar. Quer dizer, antes de se ajuizar uma ação, se tenta, né, uma negociação. Muita tentativa, Renato, muitas oportunidades são bem, dadas. E isso que por vezes, é fato, isso tem ocorrido, nós temos percebido isso aí, por vezes ele tem o recurso que já leva um tempo, o recurso administrativo, né, protelatório muitas vezes do débito que ele tem. Muitas vezes ele parcela de forma apenas para poder mostrar e impedir a atuação do Ministério Público, ele parcela, em seguida ele volta a não pagar, paga a primeira parcela, a segunda já não paga mais nada. Que coisa, né? E aí, então, essa dificuldade. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero entender, assim, quando tentando mostrar a dificuldade começa por esse aspecto. Mas eu acho que tem muito a ver essa questão com o aspecto cultural mesmo, né? Mas assim, doutor, qual o resultado prático, né, dessas ações propostas pelo Ministério Público? O que o Judiciário tem decidido com relação ao final desses sonegadores? Nessas ações eles têm sido condenados, né? No geral, né? Eles têm sido, de maneira geral, condenados e aí as penas são variáveis de 6 meses a 5 anos, dependendo da situação, né? E, na verdade, o objetivo, claro que efetivo do Ministério Público é a punição criminal, né? Por isso são os crimes contra a ordem tributária, né? Uhum. E aqueles previstos na lei especificamente, né? Então, esse é o propósito, que por via transversa, às vezes, acaba, muitas vezes até, na verdade, que acaba ocorrendo esse acerto com o fisco, né? Que agora, com a mudança da lei, que teve uma alteração agora, se eu não me engano, em março desse ano, né? No momento em que o Ministério Público oferecer a denúncia e ela for recebida pelo magistrado, não há mais, o fato dele parcelar o débito junto à Fazenda não permite mais que suspenda
o crime, né? Tá, mas esse dinheiro está voltando para o Estado? Olha, o dado que nós temos desse ano, por exemplo, de ações que foram ajuizadas, foram recuperados 31 milhões. Qual é do total? 30 milhões, mas qual é o total do que foi pedido? Não, aí o total, hoje nós teríamos na faixa de 160 e poucos milhões e 31 milhões já foram recuperados, né? É claro que temos que também avaliar que existe todo um trâmite também do processo. Sim. E um momento, né? Isso demora muito, normalmente? Eu diria assim, a ação em si, tributária, não é o caso em si, porque quando ela chega naquele momento, muitas vezes, muitas questões já estão definidas ali, né? Com algumas exceções. Tá, mas o senhor entrou com a ação. Quanto tempo, na média, volta para o dinheiro voltar para os cofres, leva o dinheiro voltar para os cofres públicos? A ação não tem por objeto o retorno do dinheiro, né? A ação é criminal. A ação é criminal. Sim. Ela tem como propósito essencial a punição daquele que é sonegador. Tá, Por vezes ela volta aos cofres em razão de uma situação melhor para o sonegador na pena que vai ser aplicada a ele. Sim. É nesse sentido. Tá, mas nesse sentido, qual é o tempo médio que isso leva para acontecer? Aí é variável, depende, porque, como eu lhe falei, assim, na verdade, as ações, quando estão na área tributária, elas, como passaram por várias situações de vários recursos que já foram feitos na forma administrativa, ela tende a ser mais rápida do que uma ação comum, né, que tem toda uma instrução, e a nossa diminui bastante. Mas dados assim precisos, dizer o tempo vai depender muito de quem julga, né? Na realidade, o que nós observamos, né, enquanto advogado e defendendo interesses dos nossos clientes, que a estrutura é desigual, né? Falamos no início, e foi bem colocado pelo colega, a respeito do aparato do Estado, né? O Estado hoje, o Estado fiscal, ele é muito organizado, né? Ele vive, não haveria de ser de maneira diferente, dos recursos arrecadados. A estrutura, o Estado montou um aparato tecnológico, fiscal, profissional, especializado, para buscar do contribuinte aquilo que muitas das vezes o contribuinte não consegue nem chegar perto para fazer o ajuste de conta com o Estado. O Estado, muitas das vezes, cobra do cidadão, do empresário, quando ele próprio deve e não paga. Não se consegue fazer um ajuste de conta. Nós tivemos recente uma emenda constitucional permitindo fazer em compensação, natureza tributária e fiscal, mas é muito mais do ponto de vista, vamos dizer, do espetáculo, porque na prática, muitas das vezes não funciona. Porque aí falamos da burocracia, da estrutura jurídica que nós vivemos, ela é difícil. O Estado tenta se organizar, né? Mas é difícil na prática isso acontecer. O cidadão, o empresário, ele sempre sai prejudicado pela própria natureza. Bom, vamos fazer o seguinte, o que as entidades do setor produtivo estão fazendo nesse sentido? E em instância a gente vai começar a responder mais perguntas, né? Vamos completar, né, a resposta de várias perguntas que estão chegando por aqui. O Fábio Braga, ainda temos aqui o Juan Carlos Fonseca, Kelly Assis, o Samuel no Estreito, o Murilo, Gouveia dos Reis, que a gente não respondeu a pergunta dele ainda, o Rodrigo no Estreito, e daqui a pouco a gente volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Sonegação. E é isso que a gente está discutindo aqui no contexto catarinense. Para se ter uma ideia, eu falei isso na abertura do programa, uma ação do Ministério Público Estadual nesta quarta-feira, que ajuizou 136 denúncias criminais em 14 comarcas em Santa Catarina para buscar reaver em ações mais de 124 milhões de reais sonegados no estado de Santa Catarina. Esse é o nosso assunto hoje. Daqui a pouco as perguntas de vocês. O que as entidades de classe estão fazendo, o setor produtivo está fazendo para colaborar com esse sistema no combate à corrupção? Na verdade, a sonegação não deixa de ser uma espécie de corrupção também. Né? Não vamos falar especificamente nesse quesito. Lógico, com relação a essa questão, conscientizando os empresários que fazem parte das entidades organizadas de que não tem outra saída.
Eu acho que o dinheiro da arrecadação tem que ser repassado aos cofres públicos e acabou. Agora, Renato, é extremamente importante que se diga, e aqui é o local ideal, porque nós estamos falando para a mídia, estamos falando para o povo em geral, de que o empresário, na sua maioria das vezes, né, exceto os casos como o doutor Murilo mencionou, que ele sonega mesmo, ele é um mero repassador dos recursos dos impostos. O verdadeiro pagador do imposto é o consumidor. O custo do imposto é repassado aos produtos. Não venha dizer que a dona de casa não paga imposto, ela paga desde a energia elétrica que ela gasta, o pãozinho que ela consome, tudo, ao material de limpeza, higiene, tudo está embutido à carga tributária. Então, as entidades empresariais estão se mobilizando, por exemplo, temos encaminhado um movimento chamado Movimento Brasil Eficiente, que propõe tanto uma alteração expressiva na forma arrecadatória, quanto na aplicação dos recursos arrecadados. Isto a nível Brasil. Isso foi criado aqui em Santa Catarina pela ACID de Joinville, foi repassado a FACISC para todo o estado de Santa Catarina, foi repassado às demais entidades empresariais de todo o Brasil que estão aderindo assim de uma forma extremamente importante para o país, onde, em primeiro lugar, está escrito: a sociedade brasileira somos todos nós, não é o empresário, não é o funcionário público, não é o profissional liberal, todos nós fazemos parte dessa máquina arrecadatória. Então, temos que conscientizar, porque daí vem a fiscalização por parte do próprio consumidor, não precisa ser a Secretaria da Fazenda ou o Ministério Público, o próprio consumidor passa a ser um fiscal do erário público. Aí vem a conscientização do empresário também em repassar ao erário público aquilo que é devido, mas também vem a moralização na forma arrecadatória. É um projeto extremamente importante. Temos também o Feirão do Imposto, até um projeto muito bacana que foi encampado pelos jovens empresários, sim. Movimento dos Jovens Empresários, que tem como objetivo deixar muito claro ao consumidor o verdadeiro custo do produto e o verdadeiro peso da carga tributária que incide sobre o produto, geralmente utilizando produtos assim de uso bastante trivial, para que as pessoas saibam mesmo qual é o que incide sobre um produto de limpeza, o que incide sobre o combustível, o que incide sobre um veículo, para que daí, com isso, o consumidor saiba o quanto está pagando e também ajude a cobrar do erário público o retorno desse investimento que ele está fazendo, porque, volto a repetir, o empresário, por natureza, tem que ser um mero repassador, ele é o arrecadador para o Estado, mas ele tem que repassar para o custo do produto, ele não pode absorver 36% claro. do custo do produto como carga tributária e absorver, ele não tem margem de lucro para isso. Vamos lá, atendendo o nosso telespectador, e eu peço objetividade aqui dos senhores, porque a gente ainda tem mais um intervalo, vai voando o tempo, e nós temos várias perguntas por aqui. O Rodrigo no Estreito: hoje, como se paga quase tudo com cartão, tem como sonegar imposto? Olha, Renato, na realidade, essa é uma grande arma que os fiscos hoje dispõem, né? Nós existem leis, né, que determinam que as credenciadoras e administradoras de cartão de débito e crédito, eles repassem para os fiscos, né, tanto estaduais, municipais quanto federal, essas informações relativas a essas operações. Nós, hoje ainda, está uma forma até um tanto lenta no sentido de nós buscarmos essas informações, porque nós temos que solicitar, né, permanentemente, oficializar essas credenciadoras e administradoras para que nos forneçam em meio físico essas informações. Mas esta semana ainda nós estivemos em São Paulo, né, junto a uma dessas grandes credenciadoras, e a nossa pretensão também é ampliar, né, esse leque de informações para que essas informações com relação a operações com cartão de débito e crédito cheguem automaticamente ao banco de dados da Secretaria da Fazenda. Ou seja, nós
acionando o nosso sistema, nós consigamos buscar essas informações. Doutor, a utilização do TEF também, paralelo ao ECF, que é o emissor de cupom fiscal, e a transferência eletrônica de fundos, automaticamente já está vinculando, e essa está sendo uma obrigatoriedade, principalmente ao varejo, não? Também, exatamente. Na realidade, existem dois sistemas, né? Um interligado, que é para aquelas empresas, digamos assim, com apuração normal de imposto, ou seja, aquelas não enquadradas no regime do Simples Nacional, né? E existem também aquela possibilidade da não interligação. Então, de uma forma ou de outra, interligado no sistema, no equipamento emissor de cupom fiscal, ou não interligado, nós temos hoje condições de buscar essas informações. Tá, e a venda pela internet? Olha, isto é um complicador. Na realidade, estima-se que Santa Catarina esteja perdendo aproximadamente entre 30 e 35 milhões ano em função, né, do comércio. 30 né, a 35 milhões anos de arrecadação, Por que função, isso, porque, na realidade, os nossos, digamos assim, os catarinenses, comprando pela internet, né, compram de outros estados e esses tributos, né, principalmente o ICMS, ele é devido para o estado de origem, ou seja, do fornecedor deste produto. Cobrança da origem, né? Na realidade, existe até uma briga nacional, né? Hoje, basicamente, talvez quem esteja ganhando com isso, São Paulo, Rio e Minas Gerais. Os outros estados, com toda certeza, estão perdendo. Bom, vamos lá aqui, ainda na sequência das perguntas, muita gente mandando pergunta por aqui. O colega do senhor, Murilo Gouveia dos Reis, advogado, ele pergunta o seguinte: que tal um novo Refis? O Refis é um programa de recuperação de crédito, né? Certo. Para incentivar o empresário catarinense. Como é que o senhor vê a possibilidade do empresário devedor dar em pagamento imóveis e bens para quitar suas dívidas? Bem, na realidade, assim, a questão tributária, ela como o direito penal, o princípio é legalista, né? Tem que haver uma previsão legal. Devemos entender, a princípio e como regra, que o Estado necessita de recursos para se administrar. Não podemos querer pagar todas as dívidas com imóveis. O Estado precisa de dinheiro, de numerário, de moeda. Há mecanismos legais para que o contribuinte possa quitar o seu débito com o poder público, que não seja através de dinheiro. Existem outros ativos no mercado, e outras situações jurídicas que permite que o empresário possa pagar através do imóvel, fazendo dação em pagamento, através de compensação com créditos, que já ocorre na Receita Estadual, no caso do ICMS, através de cessão de precatórios, se for o caso. Enfim, existem outros mecanismos que permitem que o empresário possa se socorrer desses artifícios. Mas é necessário, importante reafirmar, que o imposto deve ser pago e é pago, mas principalmente deve ser cobrado do consumidor a aplicação desses recursos. Muito bem. O Samuel no Estreito diz o seguinte: na opinião dele, o maior sonegador é o próprio governo. Sonega saúde, educação, segurança, estradas. O retorno em serviços públicos que nós não encontramos. Né? E o que os participantes acham sobre a doação de produtos apreendidos pela Receita, pela Polícia Federal, enfim, para ONGs que fazem brechós, fazem feiras, enfim, para entidades beneficentes. Isso é correto? De parte dos empresários tem sido um reclame constante. Porque é uma concorrência também. Eu ia fazer essa colocação. Desleal. É uma concorrência desleal, né, com os nossos empresários, né? Os estabelecidos, realmente... os que têm custo e os que pagam tributos. Haja uma função social bacana, né? Nesse aspecto, mas... Que tive uma experiência desagradável num leilão desse. Fui comprar um aparelho eletrônico, comprei, levei em casa, no dia seguinte ele pifou e não pude trocar, não funcionou, levei para o conserto, ele disse: é mais fácil tu comprar um novo na loja do que mandar consertar esse, né? Então, algo que não... Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco as outras perguntas de vocês. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Sonegação. Eu tenho aqui a pergunta da Kelly Assis. Sou acadêmica do curso de Administração Pública na UDESC, em Balneário Camboriú. E somos autores da campanha Nota Santa. Legal, hein? Nota Santa. Para debater um programa de retribuição, premiação para o cidadão que solicita nota fiscal. Por que Santa Catarina não tem nenhum programa como esse? E outros estados, como São Paulo e Distrito Federal, já têm? Na realidade, nós entendemos que
a consciência cidadã, ela é muito mais importante do que qualquer retribuição, né, do Estado, qualquer premiação. Esse é um ponto fundamental. Outro aspecto, eu particularmente, pessoalmente, estive em São Paulo para conhecer a nota fiscal paulista e buscamos alguns dados. E observamos que, num dado período, no setor varejista, que é basicamente onde se atua, né, a questão da nota fiscal paulista, nós só perdemos, o nosso incremento de arrecadação só foi inferior em 2 setores. Um, automóveis e autopeças, que São Paulo é muito forte, e outro setor, casa e cozinha, que é um setor que nós não conseguimos nem identificar aqui em Santa Catarina. Ou seja, o nosso varejo, ele estava, em termos de incremento de arrecadação, muito maior que São Paulo, mesmo com a nota fiscal paulista. Bom. Outro aspecto, em Santa Catarina, nós temos um controle de varejo através do programa aplicativo fiscal, do equipamento emissor de cupom fiscal, que eu considero, se não o melhor, mas talvez um dos melhores do Brasil. Bom, aqui o Juan Carlos Fonseca, sou representante comercial e sou fiel no pagamento dos meus impostos, porém não vejo ponto positivo a meu favor em pagar os tributos, todos conforme recebo o fechamento das vendas, promotor, está dizendo aqui. Além de cair na malha fina, é claro, tenho um alto índice de periculosidade, não tenho direito de poder reaver os impostos que paguei e as notas que pego não fazem abatimento dos impostos que estou pagando. Enfim, ele está dizendo o seguinte, olha, estou pagando em dia e não está valendo a pena. Veja, na verdade, no que tange ao Ministério Público, nós, além do Centro de Apoio da Ordem Tributária, nós temos outros centros de apoio que são voltados justamente para áreas como qual é a retribuição que tem essa situação, e aí envolve as questões de corrupção, envolve os fatos que dá eventual má gestão dos valores, né? Dos atos de improbidade, e nós temos para cada uma dessas situações aí, promotores coordenadores nessas áreas, né? E que eles são atuantes e nós temos procurado fazer valer a pena, né, essa situação. Na realidade, a sociedade ela tem que se organizar e cobrar do poder público a aplicação do dinheiro. Exatamente. Tem que ser pago. Porque tem pessoas, nós até entendemos, nós sofremos com a carga tributária, mas o serviço público, ele precisa funcionar. Sem dúvida. Precisa de recursos. Mas é pesado, né? É pesado, mas tem que ser administrado, tem que ser cobrado do administrador. Nos princípios de eficiência, né? Bom, aqui o Fábio Braga pelo Twitter, o empresário de micro e pequena empresa se sonega é para manter o negócio aberto e não para fazer caixa 2. Está dizendo aqui o Fábio. Olha, eu particularmente não concordo com isso. Claro que nós temos que distinguir, né, o pequeno de verdade com aquele grande que quer forçar uma situação, né, de pequeno para ter o tratamento diferenciado, né? Benefício, né, dispensado pelo Simples Nacional. Doutor, na realidade, houve também a necessidade de uma readequação dos valores, né, de enquadramento das micro e pequenas empresas, tanto que já foi aprovado a nível federal e eu acho que vigora a partir do ano de 2012, né? Estava muito defasado, se não me engano, já estava há 6 anos sem atualização. E, Renato, e esse nosso telespectador, realmente há um imposto, ele é cobrado progressivamente de acordo com o faturamento da micro e pequena empresa. Quanto maior o faturamento dela, também a alíquota. Por quê? Porque esse favorecimento é justamente para o pequeníssimo, aquele que não tem estrutura sequer para efetuar os controles. Então, nesse caso, a Justiça Fiscal. Olha, a gente há de concordar que sim, tem que haver esse tipo, de certa forma, sim. E eu acho que daí cabe, como foi bem mencionado, também um pouco de ética e moral, né, por parte do empresário. Ou ele vai fazer a empresa dele decrescer para que ela não passe a pagar um pouco mais de tributo. Eu queria ter milhões de tributo para pagar e milhões muito mais em faturamento. Nós já detectamos, por exemplo, né, na vigência do atual limite de 2.400.000 faturamento anual, empresas que faturam 5, 6 milhões anos, né, através de outros controles que permanecem, né, no Simples Nacional. Bom, pessoal, aqui pois não, só queria fazer no que tange novamente a estrutura do Ministério Público e a preocupação que ele tem com esses aspectos. O fato é que quando nós falamos de sonegação fiscal, em nosso caso é o aspecto criminal, né, é importante registrar, não para nós aqui, mas para as pessoas que estão lá fora, que talvez não conheçam um pouquinho, quando se fala em crime da ordem tributária, nós estamos falando em dolo.
em prática dolosa. Ninguém é denunciado por crime por uma situação de... Mas a dívida não pagar. Exatamente. O tratamento ali dado é quando há dolo na conduta. Né? A intenção, a intenção efetivamente de fraudar. Como foi dito ali. Então isso eu preciso dizer, porque dá a impressão de que se está denunciando as pessoas que não pagam o tributo. Não é Quando assim. é golpe, é fraude, é isso que a esse gente está falando, esse né? é o trabalho. Bom, pessoal, seguinte, para fechar aqui, o Marcelo Feijó, meu nome é Marcelo Feijó, sou consultor focado em indústrias do ramo náutico. É fato que um dos insumos dessas indústrias é a energia elétrica. Gostaria de saber o critério utilizado para que o crédito de ICMS gerado no pagamento das contas de energia elétrica, esse crédito possa ser aproveitado. Na realidade, nós temos alguns critérios, né? No caso da indústria, ela é totalmente aproveitada porque ela é aplicada diretamente naquela atividade. Existem algumas restrições, né? Existe uma lei complementar federal que disciplina essa questão do aproveitamento do crédito de energia elétrica e outros insumos, né? Então, não depende unicamente de lei ou de legislação estadual, e sim federal. Bom, para fechar aqui o caso no Estreito, ele diz o seguinte: em São Paulo o comércio pede o CPF, digita, cadastra e a nota sai no nome do cidadão. Com isso, ele ganha descontos em documentos, por exemplo. E isso não acontece por aqui, é o que diz o Carlos. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco, discutindo esse tema tão importante, né, para a sociedade, né? Tomara que a gente crie, que a gente consciência. Com essa discussão aqui, que a gente crie essa consciência, né, da importância, né, do pagamento de impostos e da exigência da nota fiscal. E que a sociedade brasileira somos todos nós. É o empresário, é o funcionário, é o profissional liberal, é a dona de casa, todos somos responsáveis. É o poder público. Tanto pela arrecadação quanto também pelo retorno. Pelo gasto, isso mesmo. Pela boa aplicação do dinheiro público. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos. Estaremos de volta amanhã. O programa reprisa nesta quinta, meio-dia. Conversas cruzadas. Quem decide, tem opinião, assiste. Tchau. Conversas